E aí pessoal, tudo bem? Sétimo ano, vamos lá para a nossa primeira aula de geometria, tá bom? Na aula de geometria de hoje, vou trabalhar com vocês a área dos quadriláteros, tá bom? Dos principais quadriláteros, tá certo? Anotem por gentileza a agenda de vocês. Eu quero o RA da página 134 no relatório e a atividade das páginas 136, 138 e 139, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Os principais quadriláteros que eu vou trabalhar com vocês são o paralelogramo, tá bom? Vou explicar cada um e vou demonstrar a área deles. Olha só, nós temos o retângulo. Pessoal, na maioria dos quadriláteros, a área sempre é base multiplicada pela altura. Os únicos quadriláteros que você não vai ter apenas essa multiplicação é o losango e o trapézio. Beleza? Então, ó, no retângulo, para o retângulo e para o paralelogramo, a área é base vezes a altura. Olha só. Na questão aqui de vocês, olha o retângulo. Ele me diz que a área é base vezes a altura. Claudio, vai sempre me dar os valores? Sim, pessoal. Tá aqui, a base é 4 e a altura é 3. É só multiplicar. Ó. 4 vezes 3, 12. Simples assim. Tá bom? Isso for do retângulo. A área do quadrado, o quadrado por ter lados iguais, a área dele é lado vezes lado. Então, se você multiplicar aqui, ó, o lado que é 3 e o lado que também é 3, é só fazer 3 vezes 3, 9. Tá bom? E o do paralelogramo também, é só base vezes a altura. Tá certo? Para os demais quadriláteros, eu tenho, olha só, o paralelogramo. Glauber, por que a área do paralelogramo ele é parecido com a área do retângulo? Pessoal, ele é parecido porque se por acaso eu traçar aqui a altura nesse meu paralelogramo e posicionar essa altura, esse triângulo do lado de cá, eu vou ter esse retângulo aqui, ó. Certo? Então, você observa que são figuras semelhantes, tanto o paralelogramo quanto o retângulo, tá bom? A diferença entre eles, o paralelogramo e o retângulo, é a medida dos ângulos, tá certo? Mas a área se calcula da mesma maneira, base vezes a altura. Os outros quadriláteros que eu tenho é o trapézio, onde a área do trapézio, olha só, a área do trapézio, uma informação para vocês. Primeiro, você vai somar as bases. O trapézio, pessoal, ele tem duas bases. Ele tem uma base maior, tem a base menor. Você vai somar as bases, vai multiplicar pela altura e após a multiplicação, você divide para 2. Assim, nós conseguimos calcular a área do trapézio, tá bom? E a área do losango, o losango, pessoal, é de uma maneira bem simples, ó. Ele tem duas diagonais. Ele possui uma diagonal maior e tem uma diagonal menor. Diagonal, lembre, é uma linha, é um segmento de reta que passa de um vértice ao seu vértice oposto, tá bom? Dividindo a figura em duas figuras semelhantes. Então, a área do losango, diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido para 2. Então, pessoal, na aula de hoje, é só aplicação de fórmula, tá bom? Então, lembre, o paralelogramo, o retângulo e o quadrado, você vai apenas multiplicar as duas medidas, a base e a altura. No quadrado, a observação, os lados são iguais. Então, a área do quadrado é lado vezes o lado, tá bom? Já para o losango,
a área diagonal maior vezes a diagonal menor dividido para 2. E no trapézio, você possui a base maior, tem a base menor, tem uma altura, onde você vai fazer base maior mais base menor. Após a soma, você vai multiplicar pela altura, certo? E após a multiplicação, você vai dividir para 2, beleza? Então, basta você conseguir assimilar as fórmulas, ver qual é a figura que você tem e aplicar. Lembrando que retângulo e paralelogramo, base vezes altura. O quadrado pode ser também base vezes altura, mas cuidado que a base e a altura do quadrado são iguais, então por isso que é lado ao quadrado, tá bom? E o losango e o trapézio possuem as suas fórmulas um pouco diferente dos demais quadriláteros, tá bom? Então tentem fazer a atividade de vocês, tá certo? E acompanhem a correção na nossa próxima aula. Valeu, pessoal, até a próxima.